Esse é o Brasil no dia 14 de dezembro de 2025, uma sociedade mobilizada para se fazer ouvir. E mobilizada num tempo de resposta cada vez menor, mais ágil. Essas manifestações, que ocorreram simultaneamente em várias cidades e sempre com boa adesão do público, foram uma resposta aos acontecimentos da madrugada do dia 10 de dezembro, quando a Câmara dos Deputados, na calada da noite, começou a mudar as regras para manter o bolsonarismo no jogo, mesmo depois do bolsonarismo tendo feito o que fez com o tabuleiro do jogo. Eles têm que entender que quando o povo se junta, não há aparato institucional que pare o grito que precisa sair da garganta. Eles têm que entender, diz o deputado, que não está errado, né? Mas se ele tivesse dito que nós também temos que entender, aí ele estaria ainda mais certo. Durante muito tempo, as únicas manifestações políticas possíveis nas ruas brasileiras eram aquelas que tinham mensagens abertamente autoritárias. E isso só começou a mudar em 2025, o que é uma ótima notícia. Débora, os congressistas são sensíveis às ruas, porque ano que vem tem eleição. As manifestações que a esquerda tentou fazer no começo do ano foram muito pequenas e agora a gente vê que eles estão conseguindo mobilizar, se conectar com as pessoas além da bolha da esquerda. Manifestações que mostram que a esquerda conseguiu mobilizar e botar gente na rua, coisa que ela não conseguia há algum tempo. Mas para que sonhar tão baixo, né? Será que a gente precisa esperar o parlamento votar uma sacanagem qualquer para se manifestar? A verdade é que a gente ainda está entendendo, está aprendendo, talvez reaprendendo. E a gente está indo bem. Se continuar assim, logo a gente vai ter uma mobilização permanente, pautada mais pelos nossos sonhos e menos pelos pesadelos que nos chegam de Brasília. A gente precisa ter a sabedoria necessária de usar esse nosso poder de mobilização para conduzir esse país para um lugar mais perto de onde acredita que esse país pode e precisa ser urgentemente. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Árvore. O Álvaro Borba. E esse é o meu textão sobre 14 de dezembro de 2025. Sem anistia! Sem Existe uma possibilidade real de que Bolsonaro e os outros envolvidos na tentativa de golpe de Estado tenham as suas penas substancialmente abreviadas, reduzidas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da dosimetria, que é uma espécie de rebranding da anistia. Só que essa coisa de só mudar o nome não engana todo mundo, não. Tem quem insista e com razão. O nome desse troço é anistia. E a maioria não quer. Isso aí é Curitiba, dessa vez cheia de razão. Anistia, dosimetria, muda o nome, né? Só que o conceito continua sendo o mesmo. Trata-se de uma inversão da ordem natural das coisas. Num país funcional, primeiro o legislativo cria a lei e depois o judiciário julga, tomando como base o texto dos legisladores, a lei. E essa é a lógica que o Brasil está tentando inverter nesse momento. Porque primeiro um julgamento condenou muita gente muito poderosa. E agora, só depois, o parlamento quer mudar a lei para suavizar as condenações dos poderosos. Anistia, dosimetria, tanto faz. Trata-se de uma inversão do jeito certo de fazer as coisas. E a inversão do jeito certo tem nome, é o jeito errado. Essa semana, na calada da noite, eles aprovaram a dosimetria. A dosimetria não é nada menos do que uma anistia envergonhada, porque eles não tinham força para aprovar a anistia que querem. Mas a gente não quer saber nem de anistia sem vergonha e nem de anistia envergonhada.
Nós queremos que ela seja barrada, porque golpista bom é golpista preso. Esse é o Boulos na manifestação de São Paulo. Ele menciona que o projeto foi aprovado na calada da noite. É verdade, e o que não faltou, apesar disso, foi quórum. Tinha muito deputado disposto a trabalhar de madrugada. O texto foi aprovado com folga no plenário da Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira. A próxima etapa da proposta é a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E como o projeto da dosimetria chega ao Senado muito perto do recesso parlamentar, tudo por lá pode acontecer muito rápido. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça precisa avaliar se o texto não é inconstitucional. E aí, se estiver tudo ok, ou se eles considerarem tudo ok, são coisas diferentes, acontece a votação em plenário. Os senadores andam tão empolgados com o trabalho deles que querem vencer essas duas etapas, talvez no mesmo dia. Bom, mesmo com uma resistência de parte de senadores no Senado, o presidente Davi pautou para a votação o projeto da dosimetria, que é o projeto que reduz as penas pelos atos praticados pelos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e que também pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que antes dessa análise e votação em plenário, na próxima quarta-feira, dia 17, que é quando encerra os trabalhos legislativos aqui em Brasília, nós estamos na última semana de atividades aqui no Congresso Nacional, esse projeto deve passar no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça para verificação da admissibilidade deste texto. A Alcolumbre já havia prometido em acordos com a oposição de que pautaria esse projeto ainda este ano no Senado Federal. E aqui, apenas para efeito de comparação, esse mesmo Senado que recebe a dosimetria numa semana e vota na outra é o mesmo que tem guardado numa gaveta desde 2022 um projeto de lei que daria garantia a todos os alunos da rede pública a 2 refeições diárias nas escolas. É o PL 1901, está parado por lá há 3 anos. E ainda tem um outro projeto, o PLS 277. Esse facilita a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vai completar uma década, 10 anos de gaveta em 2026. Mas tudo isso pode esperar um pouquinho, porque a prioridade agora é o que o Bolsonaro aprontou junto com os seus. Só que existem obstáculos para a dosimetria. Um deles se chama Otto Alencar, e esse obstáculo está bem posicionado. Está justamente na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Foi esse senador aí que se opôs a uma votação meramente simbólica no Senado, que aconteceria imediatamente depois daquela votação que aconteceu de madrugada, na Câmara. Sai de lá, vem para aqui e vota? Exatamente. Aí, presidente, me permita discordar, porque não é possível que não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um tempão lá, meses lá. Vai chegar aqui e votar imediatamente, presidente. Permita discordar. É uma coisa que eu não posso aceitar. Eu concordo, eu respeito a manifestação de Vossa Excelência. É que eu tenho a posição contrária, não, até porque se for para a CCJ, vai designar relator, vai discutir, vai deliberar. Porque eu não posso, como presidente, tomar posição contra. Chega lá, encaminha, vai designar um relator, o relator vai dar parecer, vota lá e vem para aqui. Agora, chegar de lá e vir para cá e votar imediatamente, vou discordar completamente. O Otto reclama, e com razão, que fazer as coisas desse jeito reduziria o Senado a uma espécie de cartório da Câmara, que não faria mais do que carimbar o que quer que fosse decidido por lá. Gostaria de voltar ao tema de ontem, no plenário do Senado Federal, quando o presidente Davi Alcolumbre anunciou que a lei aprovada essa madrugada na Câmara dos Deputados, a lei da dosimetria, seria votada imediatamente no plenário do Senado hoje. E nós não aceitamos, não eu, o senador Renan Calheiro, outros senadores se manifestaram que essa matéria teria que passar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Davi Alcolumbre já encaminhou a matéria para a CCJ hoje pela manhã,
já está na CCJ. Eu já estou indicando, já comuniquei que vou indicar o senador Espiridião Amin para ser o relator da matéria, e ele vai apresentar o relatório e a matéria será apreciada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça, e a depender do que acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, ela poderá ir para o plenário ou não. Essa é uma coisa que eu combinei com o senador Davi Alcolumbre, porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal. E tem outros problemas. Agora o senador Otto anda dizendo que a dosimetria tem efeitos colaterais. Alivia a punição de Bolsonaro, mas não só dele. A Daniela Lima tem uma apuração, porque agora muitos apostam no projeto da dosimetria, para reduzir as penas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniela conversou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E ele trouxe alguns fatos interessantes do ponto de vista que é importante que a gente preste atenção neles. Eu vou ler aqui a coluna da Dani. Ela fala que o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, ele pediu à assessoria jurídica um estudo sobre o projeto da dosimetria aprovado pela Câmara, que, em tese, aliviaria a pena dos envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro de 23. O resultado do estudo assustou. O que diz a fonte da Dani, né? Alivia a pena de crimes sexuais, de corrupção, também, né? Alivia penas de crimes sexuais, alivia a pena de crime de corrupção. É importante perceber que nem mesmo o Otto Alencar se vê na posição de barrar o projeto da anistia ou da dosimetria, como eles querem chamar. O melhor que ele pode fazer é uma contenção de danos. Olha, a Câmara, como está, não dá. Esse projeto anula o antifacção. Assim não passa. Já fiz uma emenda para restringir aos envolvidos na trama golpista. Quem disse isso foi o Otto Alencar. Deve ter dado para entender, né? Se parece impossível não aprovar esse negócio, deve dar ao menos para mudar o texto aqui e ali, evitando esses efeitos colaterais mais sinistros. É o esforço dele para tornar o projeto assim um pouquinho menos radioativo. E falando nisso, um breve parêntese para falar sobre radioatividade. Quer uma ideia de presente de Natal? Bora ler esse anúncio aqui, datado do Natal de 1903. Olha o título. Rádio como presente de Natal. Aí você pensa, rádio? O ancestral do Spotify? Não, o rádio da tabela periódica, cara. Pois é, olha lá. O Sr. Harrison Martindale, da New Cavendish Street, Londres, que detém o monopólio do comércio de rádio nesse país, está fazendo ótimos negócios com spintariscópios de rádio. Esses são pequenos instrumentos parecidos com microscópios, contendo uma minúscula partícula de rádio em seu interior. Quando você segura o spintariscópio diante do olho no escuro, vê o rádio emitindo faíscas como pequenos fogos de artifício. A peça de rádio é tão pequena que é invisível a olho nu, mas os spintariscópios custam 10 libras cada. É a última moda comprá-los como presente de Natal. Presente meio arriscado, né? Para não errar, vou te dar uma outra ideia. Nesse Natal, a Insider tá com kits prontos, com peças que o público já ama. E ó, kits perfeitos para facilitar a sua escolha. Podem entrar ali alguns dos maiores sucessos da Insider, incluindo a nossa Tech T-Shirt, sempre celebradas. E se você conhece bem os gostos e as necessidades de quem vai receber o presente, melhor ainda, né? Porque aí você escolhe um kit que tenha as exatas peças que essa pessoa gosta e está precisando. E ó, nessas horas conta muito a logística da Insider, que é excelente, tá? Funciona tudo como um reloginho, com exatidão mesmo. A entrega, as trocas, se for o caso. Tudo isso faz da Insider uma escolha certa, uma escolha muito segura para presentear nesse Natal. As peças são de gosto e de qualidade unânimes. Todo mundo gosta. A compra que você faz online, do conforto do celular, chega na sua casa certinho, dentro do prazo combinado. E se precisa trocar, tem o sistema de troca simplificada. Então vai até o site e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando o cupom com os descontos do site, você vai conseguir até 30% de desconto. E o melhor é que você ainda ganha 20% para usar na sua próxima compra, o famoso cashback.
tem qualidade, tem previsibilidade na entrega e na troca, caso precise, tem desconto, tem cashback, não tem o quê? Não tem fila, não tem caos, não tem erro. Nesse Natal aí, vai de Insider. Como você acompanhou aqui, o projeto da dosimetria foi aprovado na Câmara, e isso também deve acontecer no Senado. E depois, hein? Depois ele cai na mão do presidente da República, que pode sancionar ou vetar esse texto. E o que é que o Lula vai fazer? Bom, aí tem que perguntar para ele. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. Ele tentou encurtar caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte, deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão. A resposta não é muito clara e nessas horas o mais republicano é isso aí mesmo. Ele é o chefe do Executivo. Então, o que se espera é que ele deixe o Legislativo trabalhar sem fazer pressão pública, para só depois cumprir o seu papel institucional. Essa é a normalidade democrática há muito tempo esquecida pelo Brasil. E na falta de declarações públicas, o que se faz é recorrer às notinhas que relatam os bastidores da política. Aí tem uma, ó. Lula diz ao PDT não se opor a reduzir penas do 8/1 e cita Bolsonaro. Isso é o que noticiou a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis ainda no mês de setembro. Segundo ao menos 3 fontes que participaram do almoço, Lula citou inclusive o nome de Jair Bolsonaro. Se ele ficar 2, 3 anos preso, já está bom, teria dito o petista. Ao tocar no assunto, o chefe do Palácio do Planalto lembrou que ficou 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e que esse tempo foi uma eternidade. E aqui, diante desses relatos sobre os bastidores, é necessário ter muita cautela. É possível que os políticos, as fontes aí da coluna que deram essa informação, tivessem algum interesse direto em plantar essa informação ali. E eu digo isso com um profundo respeito pelo Igor, pela coluna dele, pelo Metrópolis, principalmente pelos outros jornalistas que colaboram com a coluna, mas é um fato. A natureza da relação entre jornalista e fonte é sempre um tanto conflituosa, e um bom leitor precisa estar ciente disso ao se informar. Seja como for, existe muita pressão para que o presidente Lula sancione a dosimetria do jeitinho que ela vier do Senado. E se dos gabinetes vem pressão para fazer a coisa errada, cabe às ruas fazer pressão pela coisa certa. É a única esperança de equilibrar o jogo. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, eu gostaria de te lembrar de uma obviedade da história recente desse Brasil. Eu falo do fato de que o bolsonarismo, antes de ser a força dominante nos palácios, se tornou uma presença hegemônica nas ruas. E assim, é válido reclamar no privado das lideranças políticas que vivem desconectadas das necessidades da população. É válido reclamar. Só que é mais fácil, né? Muito mais difícil e, por consequência, mais produtivo é gritar até se fazer ouvir. É ensinar até fazer aprender sobre o que é que a gente precisa, sobre o que é que a gente merece. Então, quem foi para a rua pegou para si a tarefa mais difícil da cidadania. E por isso eu deixo meu muito obrigado a você que dedicou o seu domingo a isso. Junto com o agradecimento, deixo também o meu desejo, minha esperança de que a nossa sociedade civil continue mobilizada, porque esses tempos tão perigosos, eles pedem exatamente isso: vigilância e mobilização permanentes. Tudo dito, bora ouvir. Eis os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. As manifestações foram impressionantes. O povo realmente mostrou o que pensa, o que quer e o que precisa. E eu acho que nós temos muito
que melhorar, mas está sendo tudo muito bom, muito promissor tudo que está acontecendo. Eu acho que todos os entraves que acontecem, os obstáculos e todas essas coisas, o Brasil só cresceu com isso. Infelizmente, e isso é um contrassenso, a vontade do povo não movimenta a mão do Congresso. O Congresso, ele se pauta apenas e exclusivamente pelos seus próprios interesses e os interesses dos seus pares, na blindagem, na autoproteção. A gente sempre ouviu, não, a gente está no pior congresso da história, vamos ter que esperar 4 anos para tirar eles e colocar outras pessoas. Não, gente, sai de casa. Olha o que a gente fez, a gente pediu a PEC de bandidagem, da anistia, e impedimos a cassação do deputado Glauber. A gente não precisa esperar, a gente não tem que ficar esperando, né? Lembrando que os protestos também foram pelo fim da escala 6x1, contra o marco temporal das terras indígenas, por mais transparência em emendas parlamentares e pelo combate ao feminicídio e violência contra a mulher. Acho que estava na hora do nosso Kraken da conciliação dar espaço para o Lula do Velho Testamento. Usar as ferramentas de direito, cadeia nacional, emparedar esse Congresso. A pauta da anistia vai continuar sendo submetida ad nauseam. E a pressão popular só funciona na medida em que os parlamentares percebem que ela possa ter consequência nas eleições que se avizinham. É aquele velho adágio de Rui Barbosa, né? Que no Brasil, de tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a sentir vergonha de ser honesto. Ou então, como Vinícius, né? Você que reza e não sabe, você que escreve e não lê, eu vou rogar uma praga, eu vou mandar você para a tonga da mironga do Cabuletê. Só a gente, com a nossa mobilização, com a conscientização de, mesmo que seja de formiguinha, como era antigamente, tá? É só assim que a gente consegue mudar alguma coisa, sabe? É só assim. Perder as ruas é perder tudo daqui para frente. Porque se elegerem 50% da Câmara e do Senado, como é plano do Bolsonaro, acabou pra nós, mano. Depois do finalzinho, o finalzinho e aqueles últimos segundos em que eu quero falar sobre os cartazes que mais me alegraram nessa manifestação. Eram poucos, mas estavam lá, pedindo o quê? Uma reforma política. Isso é muito importante, tá? Até porque eu vejo algumas injustiças sendo cometidas aí de quando em quando. O pessoal no Sudeste, no Sul fica reclamando, né? Mesmo o pessoal esclarecido fica reclamando da nossa Paraíba. Porque a Paraíba nos deu Hugo Mota. Paraíba, vote direito. A Paraíba não tem culpa. A Paraíba vota tão bem quanto qualquer outra unidade dessa federação. Acontece que ela está submetida a um sistema eleitoral completamente injusto e propositalmente confuso. Hoje no Brasil, você vota num deputado de um partido e consegue eleger outro deputado de outro partido da mesma federação. Uma confusão que foi obtida a partir do nosso distanciamento das mini-reformas eleitorais que foram feitas aí ao longo dos últimos anos, né? Então uma reforma política é extremamente necessária, sem ela não tem como ter um Congresso funcional, e aí tem um porém, né? Uma reforma política que atenda aos interesses da população, do eleitor do Brasil, só pode ser feita com a participação da população e do eleitor do Brasil. Qualquer reforma política que seja feita apenas em Brasília, sem o nosso envolvimento, sem a nossa presença nas ruas, vai ser mais do mesmo. Vai ser para confundir, vai ser para preservar os privilégios dessa grande força política que não tem voto nenhum nesse país. Estou falando do tal do Centrão. Todo o sistema é desenhado para favorecê-lo. É bom pensar nisso. Falei demais hoje, hein? Talvez no futuro eu faça um vídeo aí sobre reforma política. Talvez. Não sei quando, porque eu ando meio cansado, para ser sincero.
Obrigado, gente. Um beijo e, como sempre, valeu!